Saudações, caros internautas. Aqui quem fala é Wilson Fazenda, diretamente da cidade de Chimoio, aqui do seu programa Verdade, aqui na WTV. Hoje vamos atrás de um conteúdo maravilhoso. Vamos perceber e entender realmente qual é a realidade dos crentes perante a quarentena, perante a Covid-19. Existem vários murmúrios, existem vários a falar. Então, este é o objetivo de trazer esta informação para você. Então, conecte-se e siga-nos. Voltamos com um dos crentes, um cristão. Ele estará aqui a interagir com o caro internauta. Ele estará a falar realmente a realidade, segundo ele, o que os crentes têm passado perante esta pandemia, perante esta situação, perante o fecho dos cultos. Então, nós vamos ouvir dele e ele vai apresentar-se. Boa tarde. O seu nome, por favor? Chamo-me Chapepa Júnior. É o senhor Chapepa cristão, certo? Sim, sou crente e cristão ao mesmo tempo. O senhor Chapepa, nós gostaríamos de saber, perante esta situação, visto que a pandemia estamos totalmente parados, não estamos a poder cultuar, se estamos a cultuar, estamos a fazer cultos familiares, então aqueles cultos coletivos, perante esta situação, qual é a queda que trouxe perante os crentes? Há muita grande queda, devido a que os cultos que nós passávamos juntos traziam um foco na vida de cada um crente. Agora, passar sozinho assim em casa, já não está a ter aquela habilidade que nós habituávamos junto, cantar e dançar, ouvir aquela palavra em comum. Já não está a ter mesmo boa coisa. Então, sendo assim, gostaria de só deixar algo bem claro. A vida do crente permanece a mesma, aquele crente que era de ontem, estamos a falar de janeiro, de meses passados, até hoje continua sendo, aquela fé permanece? Não há, devido, posso dizer assim, os crentes, pelo menos aquele que já estava um pouco maduro, ou já estava maduro, pelo menos a fé ainda mantém. Mas aqueles outros que tinham fé de andar a perseguir casa a casa para vir na igreja, a situação é outra. Para esse mesmo não podemos contar mais nada. É só depois, se caso o presidente liberar as igrejas. Então nós temos que andar mais casa a casa para conseguirem vir às igrejas. Sendo assim, nós gostaríamos de saber realmente a sua rotina, quando chega domingo, como tem sido perante esta situação, se é difícil realmente. Então, para mim, quando chega domingo, eu tenho que chegar mesmo, pelo menos estar na igreja e sentado só na porta da igreja. Porque já habituei todos os domingos estar onde? Estar na igreja. Obrigado. Qual é a última consideração que o senhor tem a deixar para os internautas que, nesse exato momento, estão nos assistir perante aos seus dispositivos eletrônicos aqui na WTV? Então, porque este programa é um programa de muita verdade, então é de muita fortificação. Então, qual é a palavra que tens a dar para os caros? É só estarmos firmes e pedir a todos, deixem Deus trabalhar sozinho. Porque se o homem não consegue, mas para Deus é possível. Onde para o homem é difícil, mas para Deus é possível. Então, esta pandemia ou esta doença, então se não estão, ou os médicos não estão a conseguir nada, prever nada, deixem para Deus. Deus trabalha segundo o seu tempo e Ele vai resolver. As coisas vão estar bem. Obrigado. Estivemos aqui com o senhor Chapepa, crente e cristão. Ele disse que a situação não está nada agradável, pior para o bem na fé. Segundo ele, diz que esses crentes perderam foco. Então, estamos na cidade de Chimoio com um líder religioso. Ele vai realmente falar para caros internautas o que os crentes realmente estão a passar, qual é o ponto de vista e a opinião que ele tem a dar a respeito deste caso de pandemia para os crentes. Saudações, apresente-se, por favor. Mateus Fernando Reane. Mateus Fernando Reane é líder de uma religião? Sou líder da igreja de Gondola, igreja pentecostal, fundamento da fé. O senhor Mateus, nós gostaríamos de saber realmente, segundo esta pandemia, perante os crentes, qual é a realidade dos crentes? Será que eles permanecem na mesma? Se os crentes, alguns desviaram-se, ou se desviaram-se, o que tem a dizer acerca disso?
Em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que tem feito. E voltando à pergunta, que a realidade dos crentes está sendo muito fraca. Durante toda a pandemia, nós notamos o mortalecimento de algumas almas. Não é do jeito que nós vínhamos. A pandemia realmente mortaleceu algumas vidas que outros se desviaram. Tenho testemunho de alguns que chegaram perante a mim dizendo que os outros já voltaram a beber, os outros já voltaram a fazer aquilo que faziam antes de se converter. Depois de se converter, acabou aquilo. Então, hoje, no meio dessa pandemia, está acontecendo novamente. Isso é que a vida de muitos crentes já não estão na realidade como Cristo. Isto que essa pandemia trouxe quase um defeito ou um pouco de, posso dizer que algo retrocidade de algumas vidas para o mundo. Está bem. Então, qual é a visão em que o líder, sendo líder, ele lidera uma certa congregação? Qual é a visão em que carrega após a retoma dos cultos presenciais? Então, se as pessoas voltarem realmente a cultuar neste convívio, qual é a esperança ou a expectativa, os planos que tem para poder retomar essas vidas para Cristo? Em primeiro lugar, que nós vamos fazer é pedir o dono, que é o próprio Jesus, para que leve essas vidas para nós, porque sem ele fazer, ninguém pode fazer. E também nós, como líderes, temos iniciativas de como resgatar novamente aquelas almas que se perderam. Isto é visita evangelismo cada vez mais, e vamos fortificar algumas pessoas. Nessa pandemia também estamos a fortificar algumas pessoas que tentaram se desviar. Nós não vamos deixar somente isso acontecer, porque a pandemia acabou. Então voltamos a cultos presenciais. Então não vamos dizer que não vamos andar porque ouvimos isso, não. Nós vamos andar, nós vamos evangelizar, nós vamos reforçar cada vez mais para que todas essas almas que se mortaleceram, então voltarem novamente para o convívio cristão, como estamos a fazer. Então, só para terminar, eu gostaria de saber uma estatística de 0 a 100, a percentagem. Qual é a percentagem dos crentes que permaneçam firmes em Cristo Jesus, segundo a visão cristã, a visão de um líder? Um líder realmente é alguém que sabe velar, tem uma visão ampla. Então, perante esta visão, qual é a percentagem dos que permaneçam ainda firmes perante esta pandemia? A percentagem de 0 a 100, eu posso classificar 70% estão a permanecer na fé. Uau! Então isso quer dizer que 30%, segundo o líder Mateus, estão perdidos. Já voltaram nas suas atividades anteriores. Significa que se eles prostituíam, roubavam, 30% desses crentes já voltaram. Não posso dizer 30% ou voltaram, mas a fé em si mesmo, os 30%, não estão permanentemente como era. Não porque já voltaram a prostituir, já voltaram a beber. Não posso certificar isso. Não tenho habilidade de falar que estão a prostituir, estão a fazer, não. Mas sim a fé em si mesmo que traziam, né, do princípio, não é a fé que estão a trazer hoje. Não porque estão a fazer coisas do mundo, não. Porque agora o que está a acontecer é que cada um vai no oculto, faz algo no oculto. Nós também percebemos no oculto. Não são coisas que são presenciais, ou você pode ver acontecer ou manifestar ao ar lento, mas sim o oculto. E alguém ou outro começa a dizer algo também ao oculto. Então, nos 100% dos crentes, então, que estão na firme, na fé, que mostram o interesse evangélico, o interesse de voltar para o culto, o interesse de ter a presença de Deus, o interesse da fé, então são aqueles que eu falei de 70%, mas os 30% você começa a ver que as coisas não estão como vinham, como cantavam, como se apresentavam. Você anda na rua, você vê que não é aquilo que se vestiam quando estavam na igreja, mas sim é daquele jeito que estavam no mundo. Então é isso que... Então, só para deixar uma palavra
uma palavra conselheira, uma palavra do pastor, uma palavra pastoral. Que palavra tem a deixar para os nossos caros internautas? Aqueles em que nos vêm de casa, Moçambique, fora, estamos no Brasil, estamos conectados em várias redes. Então, o que tem a dizer para isso? O que tenho a dizer para todos que são cristãos, permaneçamos na fé no meio dessa pandemia. Precisamos de todo o apoio possível. Você que é cristão, não deixa teu irmão se perder por causa da pandemia. Você que está nos assistir, não deixa que alguém se perca na fé. Então, e essa pandemia não veio para fazer perder, ele veio para unir cada vez mais. Então, o que eu tenho para dizer é isso, que vamos permanecer na fé, que Deus está no comando de tudo. E Deus um dia vai calmar essa tempestade e nós estaremos de novo a glorificar Ele juntamente, na mesma igreja, mesma congregação, mesmo lugar. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Obrigado, voltamos mais uma vez aqui. Eu quero dizer que fique ligado, porque neste canal nós trazemos a boa informação. Então nós vamos mais atrás de ver com a vida, a realidade dos crentes. Voltamos aqui no Beiro 4, na cidade de Chimoio, com um jovem cristão. Então nós queremos ouvir a opinião dele perante esta situação de coronavírus, Covid-19. Então ele vai falar realmente a realidade dos crentes, a percentagem dos crentes que ainda encontram-se perante Cristo. Saudações, apresente-se por favor o seu nome. Boa tarde a todos, chamo-me Alvique de Melbim. Sim, dizer que diante dessa pandemia muitos crentes estão enfraquecendo por falta de cultos presenciais, alguns ainda estão ativos, mesmo por falta de cultos presenciais, têm meditado em casa alguns e têm orado em casa alguns, por falta de cultos presenciais, mas alguns têm feito células, alguns têm feito, posso dizer, cultos online, mesmo assim passou a fortificar os crentes, assim que suspenderam os cultos presenciais por causa da pandemia. Então, dizer que há crentes que estão ativos, há crentes que não estão ativos. Então, depende das condições também da igreja, que se tem tal plataformas para andar a fazer cultos ou não. Então. Vicky, nós gostaríamos de saber, de 0 a 100, na percentagem, quais são ou qual é a percentagem dos crentes que ainda encontram-se firmes na presença de Deus, segundo a sua analogia? Segundo a minha analogia, posso dizer por aí uns 13 ou 20%. Significa que dos 100, os que ainda permanecem em Cristo são 20%, segundo você? Sim. Porque, então isso quer dizer que todos encontram-se, os 80% estão desviados, é isso? Não se encontram desviados, mas enfraquecidos. Desviados, posso dizer que não, porque se eu digo desviado, posso dizer que não, passa do quê? As pessoas pode ser que ainda estão em Cristo, mas continuar a fazer aquilo que faziam antes, ou no primeiro amor, pode ser que está a ser difícil para essa pandemia, porque isso aqui está a enfraquecer muita gente. As pessoas já não estão com aquela toda força, com aquela toda garra que tinham antes. Perceber? Obrigado. Qual é as últimas considerações que você tem a deixar para outros jovens cristãos? Qual é essa última consideração? A minha última consideração, a minha última palavra, posso dizer que não se enfraqueçam por causa da pandemia. É só um momento, vai passar e podemos vir ter cultos presenciais. Quando nós vamos voltar a ter cultos presenciais, vamos voltar a todas as atividades normais, mas não enfraqueçam durante esse tempo que estamos. Devemos ser soldados firmes e soldados estamos preparados, soldados estamos prontos para qualquer coisa que venha acontecer. Devemos que nos surpreendam. Obrigado. Nós tivemos uma conversa com o jovem Vic. Ele diz que, segundo o que ele acabou analisando, que muitos jovens encontram-se fracos, e não só jovem, todo quanto é crente. Nós voltamos com mais informação. Então, estamos na cidade de Chimoio com uma entrevistada, uma crente. Ela vai falar realmente o que tem sido, o que ela está a passar perante esta pandemia. Ela vai falar realmente o que ela acha, se realmente os crentes ainda permanecem vivos na sua fé ou se foram destruídos. Então vamos ouvir dela. Boa tarde, apresente seu nome. Boa tarde, chamo-me Vânia.
Vânia, eu gostaria de saber aqui, juntamente com os internautas que estão em casa, qual é a realidade dos crentes? Será que viver sem passar cultos está a ser algo beneficioso, algo maravilhoso, ou se realmente é algo extravagante, algo que está a destruir as pessoas na fé? Realmente está sendo muito difícil, né? Viver sem ir para a igreja. Não está a ser fácil. Então, qual é a sua opinião perante esta paragem dos cultos coletivos? Será que os jovens ou os crentes, os pais, ainda são os mesmos, aqueles que eram ontem, aquilo que eles eram ontem e hoje continuam sendo as mesmas pessoas? Sim, como eu, assim, continuam sendo a mesma. Ok. Na percentagem de 0 a 100%, qual é a percentagem que você dá se os jovens, se os crentes realmente ainda estão vivos? É de 0 a 100. Qual é a percentagem das pessoas que ainda estão firmes em Deus? Mas eu acho que depois da quarentena acabar, né? Não vão ser todos que vão estar na fé. Então, Cada tempo que levamos. Então, qual é a percentagem de 0 a 100%? Quantos que ainda permanecem em Deus, segundo você? Uns 40%. Então, eu quero aqui com que dê últimas considerações para os internautas que são os caros telespectadores que estão lá em casa. Aquilo em que você quer fortificar perante esta pandemia. Últimas palavras. Eu quero dizer o seguinte. Mesmo não estando na quarentena, né? Devemos estar sempre firmes, adorar a Deus, sempre termos aquela vontade de orar. Mesmo em casa, nós podemos orar. Obrigado. As imagens são de Michael Schink e de Wilson Francisco Fazenda.